Sei que todo mundo quer saber, gente, da reunião com o Fábio Mota. Eu sei que todo mundo quer saber da relação do Marconi com a família real do Catar. Mas eu preciso cumprir aqui um enredo, né? Até pra galera que é mais jovem entender por que o Marconi é Vitória, como foi que ele chegou no Barradão, ele fez teste aonde. Queria entender um pouco isso, porque eu também não sei, viu, Marconi? Eu queria saber um pouquinho como foi que você chegou no Barradão e essa história com a Vitória começou como, rapaz? Me diga aí. Olha, é uma história até curiosa, Marcos. Veja que quem me trouxe pro Vitória estava conosco agora ali no carro, que é o meu amigo Orlando da Hora, empresário de futebol, empresário que já teve vários jogadores na sua carteira como empresário, que já negociou várias vezes a nível internacional, outros jogadores. E ele me trouxe para fazer teste, eu ainda era muito jovem, muito novo, 14, 15 anos mais ou menos. O primeiro teste foi um teste que acabou não dando certo por algumas questões. E logo depois eu tentei novamente e deu certo, né? Entrei ali... Como zagueiro mesmo? Como zagueiro, com Marcelo Chamusca. Na época nós tínhamos 2 zagueiros que da minha idade, 7, 8, que eram zagueiros da Seleção Brasileira Juvenil. Esse que era o impasse. E eu seria um terceiro zagueiro. E nós tínhamos Fábio Bilica, que é 7'9", vindo também como um zagueiro com potencial monstruoso. Mesmo assim, por ter demonstrado muita garra, muita vontade, acabei ficando. Até que quando subi para os juniores, consegui ter oportunidades claras de jogar no rubro-negro. Aí começamos a disputar competições internacionais. A minha primeira competição internacional foi em Dallas, nos Estados Unidos, onde nós fomos bicampeões mundiais, ganhando do Ajax de 1-0. Eu era capitão da equipe. Foi um título muito marcante na minha vida. Depois nós fomos campeões da Taça Philips na Holanda. Então, a Philips Cup, eu também como capitão também, levantei o troféu. E Luciano Reis, que foi o nosso treinador, um profissional fantástico, maravilhoso, com uma seleção, na verdade, né? Um time que jogava a dupla de zaga, eu, Fábio Bilica, depois jogou eu, Júnior Tuchê, aí vinha o meio de campo com Fernando, com Matusalém, vinha lateral direito, Índio, lateral esquerdo, Lulinha e depois Leandrinho. Aí depois veio na frente Elvis, Cláudio, atacante, que depois retorna, ficou no PSV vendido e depois retorna para o Rubro Negro. Tinha Kleber, meio de campo, enfim, jogadores que fizeram história no Vitória, foram muito vitoriosos no Vitória, deu muito lucro ao nosso rubro-negro, isso é importante. E graças a Deus até hoje a gente mantém uma família muito unida, a família da divisão de base, temos um grupo da base do Vitória, que é uma família muito unida mesmo, porque nós vivemos ali juntos todas essas experiências. E além das competições internacionais, também os campeonatos aqui, Campeonato Baiano, nós somos bicampeões baiano, né, sempre jogando ali em Pituaçu naquela época, até me profissionalizar em 1997. Na época era pau na sarda direto, né? Não, foi uma época que nós vencemos muito Bahia, muito, Tanto na base como muito. profissional. Na base era certo, na base era... E no profissional, eu disputei o Campeonato Baiano de 97, nós fomos campeões, né, em 97, com a chegada ali de Bebeto, com a chegada... Túlio já veio para o segundo semestre, Petkovic já veio para o segundo semestre. Em 98 nós disputamos, ganhamos 97, 98 nós perdemos. Em 99 foi aquela decisão na qual nós fomos para o Barradão e o Bahia foi para Fonte Nova, então houve uma divisão dos títulos. E em 2000 a gente é campeão. Foi onde o Bahia fugiu ali. Em 2000 é essa camisa aqui, ó. Essa camisa aqui do título. Tá um pouquinho apertada, né? Naquela época eu era um pouquinho mais fino. Apertada e cansada também. Cansadinha, tá bem cansadinha, bem mas eu tenho essa, viu? Eu carrego com orgulho dessa. Eu fiquei com essa camisa 10 anos no quadro. Até falar, não, eu quero vestir ela. Aí tirei ela e comecei a ir para os jogos do Vitória, principalmente na Série B. Eu participei muito dos jogos e fiz questão de levar ela para dar sorte. Esse título dividido de 99... Vocês conversam entre si, não apenas os jogadores do mesmo clube. Vocês têm relações com os jogadores adversários também, né? Vocês, naturalmente, às vezes moram no mesmo condomínio. Isso. E tem relação. Vocês chegaram a conversar com algum... Você, Marconi, chegou a conversar com algum jogador do Bahia? Vamos lá, nós estávamos em 99 concentrados no Hotel Quatro Rodas.
E todo mundo esperando o jogo, normal, a programação toda feita para ir para a pré-eleção, da pré-eleção ir para o Barradão, e o Barradão, a gente tinha feito o primeiro jogo na Fonte Nova, e quando a gente chega na pré-eleção, foi que então, na época era Paulo Carneiro, que era o nosso presidente, e Paulo avisou que havia esse impasse jurídico de que estavam mudando a partida para a Fonte Nova, e que nós não íamos de forma nenhuma aceitar, porque o jogo tinha que ser no Barradão, estava previsto para ser no Barradão, e que foi ali na minha opinião, e hoje eu acho que está muito claro para o torcedor rubro-negro, foi uma artimanha do Bahia, mais ou menos que correndo da decisão lá no Barradão. Né? Até porque o histórico das decisões, quando elas, naquela época, elas eram no Barradão, o último jogo era certo de título. A vantagem era deles, né? A vantagem era a vantagem, o primeiro jogo 2-0. E mesmo assim correu do Barradão. É tanto que em 2000, um ano depois, que aí eu já estava muito consistente jogando na zaga, fiz uma dupla de zaga, eu e Flávio Tanajura, Leandrinho na esquerda, era o Wilson, lateral direito, aí vinha Fernando Tássio, Juninho Petrolina, Cláudio, ali na frente. Ali, Arthur chegou depois, né? Arthur também em 99. Arthur em 99. Então, em 2000, nós fizemos um empate, primeiro jogo lá na Fonte Nova, 1-1. É um jogo muito difícil. Quebrei o nariz, inclusive, faltando 5 minutos para acabar o jogo, em um acidente que eu tive com o Wesley Pitbull, que é meu amigo. E logo no jogo seguinte, o Arthurzinho não queria me colocar para jogar. E eu não abri mão de jeito nenhum. Ele fazendo teste, eu cabeceando bola. Essa era para dar de nariz. Eu dava de nariz, mas eu queria jogar aquele jogo porque foi um jogo muito importante, inclusive para minha vida, porque nós vencemos 3-1 o jogo. E um jogo muito memorável para mim, casa cheia no Barradão. Então tinha esse histórico. Jogava a última no Barradão, vitória levava. Você estava naquela campanha da Série A de 99 também. 99 estava. Tive um problema no pubis. Passei o começo do campeonato todo sem jogar, retornei já nas finais, nas quartas de finais, fiquei no banco contra o Vasco, aquele jogo memorável lá de São Januário, né, com um golaço de Baiano, inclusive, de falta. E logo depois, como eu estava com um desequilíbrio muito grande muscular, tive um problema também na semifinal do Atlético, que acabou a gente sendo eliminado e eu não consegui ir para o jogo. Você acha que teve um erro ali, em vez de vir para Salvador comemorar e ir direto para BH? A galera fala muito disso. Que teve um erro naquele planejamento ali. Mas eu acho que é relativo, depende muito do que a gente estava vivendo ali, qual era o sentimento que a gente estava vivendo. Eu acho que tudo que foi feito ali em 99 foi feito com um grupo maravilhoso. Era Toninho Cerezo, o nosso treinador, então foi um time muito competitivo, liderado por Rodrigo Chagas, liderado por Baiano, ali por Tuta, por Fernando. O Fernando era um líder dentro de campo nosso. E o que a gente fez foi realmente muito lindo, né? Quase chegamos ali na semifinal. E aquele grupo foi um grupo, talvez um dos grupos mais marcantes que o Vitória já teve.